rompi aqui, tive que operar. Fiz a recuperação super rápido para poder voltar na final. Não joguei a final e ainda cheguei a ter problema novamente depois. Foi, e não fiquei no clube. Foi Pubis, operação Pubis, né? Aí depois foi pro palco. Fui pro palco porque o Bairro tinha saído, né? Ido pro palco. Sim. E se não fosse o Bairro, Bairro, de repente que gostava de você. Eu ia ficar desempregado naquela época. Porque tava vindo de lesão e tal. É porque, tipo, eu tinha renovado o contrato. Eu voltei, recuperei, Sim. Terminei treinando, porque eu fiz aquela recuperação super rápido para poder jogar a final. Entrei no decorrer do jogo, perdemos a final. E depois ficamos naquela conversação, renova. Fui pro Brasil, renovamos pelo telefone, renovamos. Sim. Só não assinou. Só não assinei, vim embora para... Vim para poder pro Brasil, eles pediram para poder vir, para poder assinar antes de começar as contratações, vim e ali Mas, foi. Nisso tem uma certa culpa sua também. Com certeza. Que os caras pediram para ele ficar uma semana aqui, ele não, querendo ir embora pro Brasil. Ele tinha que ter ido embora já assinado. Assim. E não foi. Porque ele estava seguro. Não, eu estava 100%. Ele estava seguro, mas você vê aí, o seguro 100% certo. Mas não tem nada seguro nessa vida. O seguro nessa vida é só a morte. Mas aí entra uma coisa que talvez a experiência dele com outras pessoas, por exemplo, como o Panópolis, que era um cara que se ele falou algo para você, ele vai cumprir. Talvez você ser uma pessoa dessa maneira também, você também acredita que isso vai acontecer, entendeu? Com as outras pessoas. Não, assim. Por exemplo, o Panópolis, nesse negócio, no meu retorno depois, em 2004, o Panópolis mandou o Marcelo Veridiano, que era o diretor, que era levar 50% do dinheiro para mim, pô, pra poder lá. Sem ter assinado nada. O Panópolis, isso aí é sacanagem. É que nem certas coisas. Eu não posso falar nada, eu só posso, tipo assim, a única coisa que eu queria falar para ele, a gente tem uma conversa amigável, até mesmo de pai para filho, essas coisas todas, eu colocar tudo aquilo que eu queria para ele na mesa. Pô, tá aí um Panópolis aí, ó. Vamos falar com ele um dia, convidar ele pra fazer uma resenha de futebol aí. Ele não atende telefone, cara. Eu tô te falando. Ele não atende nem a mim, porra, que eu levei o Pelé lá, quem sabe um dia. Não, é que nem eu falando, pô. Quem é? Não, ele é gente boa, mas é uma perna. Ele é perna. Não, ele não é perna. Eu nunca vi ele em programa algum, em lugar nenhum. Ele não é perna, não. Ele é um cara. Eu acho o Panópolis um cara. O cara. Pô, o Coca, ele me ligava. Ele mandava a secretária me ligar. A Ana Cristina, como é que é o nome dela? A Ana me ligar e liga pro Panópolis que ele quer falar contigo. Ele não ligava para mim. Ele não ligava para mim. Para você, o jogador dele um exemplo, pergunta pro Marcelo. Quando vocês trouxeram o Marcelo, fala aqui. Falou para mim assim, ó, liga para ele aí, liga pro Panópolis que você liga para ele. Eu falei, Marcelo, vou ligar porra nenhuma, não, manda ele ligar para mim. Paga pro Marcelo quando ele vier aqui. Rapaz, toca o meu telefone, é a secretária do Panópolis, a Ana. Fala, Ana, tudo bem? Liga pro Quírio Cristo que ele quer falar com você. Aí, ó. Porra, para o teu Cristo ia ter o Cristo se ele não milícia. Ô, Márcia, beleza. Eu tô te falando, ele quer renovar meu contrato. Liga pro presidente. Eu falei, eu vou ligar. Ô, Marcelo, porra, Lute. Você sabe com o Marcelo, né? Porra, Lute. Falei, Marcelo, vai se fuder você e o Cristo. Eu não vou ligar porra nenhuma. Aí daqui a pouco, 3 minutos, o Marcelo, mané, liga pra ele. Você não ligou, não? Eu falei, não liguei. Vamos lá, que a gente está estourando aqui a porra do tempo. Deixa eu te fazer um bate-bola, tu vai me responder. Se você tiver alguma coisa, pergunta. Claro. Um jogo da tua vida, qual é o jogo da tua vida? Panathinaikos e Olympiacos. É esse que a gente acabou de falar, né? Sim. Um companheiro que você jogou que você acha que era fora de série, ou é fora de série? Giovanni. Gil. Um adversário, o cara que você jogou contra. Isso é interessante. E que tu via que o cara era diferente. Zidane. Um treinador. Assim, pô, tem 2 treinadores. Tem o Leão, o Emerson Leão, que foi o cara responsável por eu virar, tipo assim, entre aspas, virar um jogador de futebol, abriu as portas para mim. E outro cara que, tipo assim,
tem aquela relação, tipo assim, ele me ajudou, quanto eu ajudei ele. Mas no fim da história eu ajudei mais ele do que ele me ajudou. Claro. Não sei se você consegue entender. Eu já escrevi. Eu entendi muito bem. Entendeu? Que te dava confiança para você. Tipo assim, né? Ele, me dava confiança em cima da pressão, parecia, entendeu? Assim, parecia pai e filho. Que é o Madurax. Brigando. Eu já escrevi aqui, Madurax. Eu entendo bem o que você está querendo dizer, entendeu? Eu acho que assim, ele te ajudou porque ele te passava toda a confiança para você, porque ele acreditava em você. E você retribuía em campo. O Luciano fez o Madurax virar treinador pica. O Madurax só virou treinador número 1, na minha opinião, por causa de mim. Vou te falar, eu já falei isso pra ele, entendeu? Porque, tipo assim, ele não tinha opção. Se eu não jogava, era outra coisa. Tá aí, ó, tá aí um corte aí, ó, pra colocar aí, ó. Entendeu? Eu jogava, Madurax. ele ficava querendo que eu jogasse machucado, operado, de todo jeito ele queria. Mas pra quê? Pra ele poder ter o resultado que ele queria. Se eu fosse um cara que não fosse, tipo assim, muita da gente fala, Luciano é mau caráter, Luciano é isso, Luciano é aquilo. Porra, eu tinha, porra. Você pegou aquele Alefa do Não peguei, não. Mas jurar que uma vez eu joguei a chuteira no vidro, Bruno. Pergunta o Marcelo pra tu ver. Se pega na cabeça dele, eu arrancava a noite dele. Tu não tá entendendo, era pai e filho, mano. Quando ele vinha e me queria falar alguma coisa com o Luciano, fala para esse cidadão aí, assim, os dois, um aqui e um aqui. Você falando para mim, fala para esse cidadão aí, assim, tá entendendo? Porra, tá os dois, tá um de frente pro outro, caralho. Não, quando ele não queria, ele já virava aqui, ó. Virava assim, ó. Ele virava assim, falava assim, ó, virava assim com a perna cruzada e falava, fala você, caralho. Fala isso pra esse jogador aí, eu falei, porra. Fala você, pô, você tá o quê? Se o quê? Então eu não vou jogar essa porra, não jogo, coloca outro então pra jogar. Que jeito? Vai colocar aí depois, entendeu? Mas aquele negócio é o seguinte, o top do Luciano no Escola de Santos foi com o Majurac. Eu lembro bem, eu lembro bem. Um exemplo. E no Olympiacos, você acabou trazendo ele 97. 96, 97, 97, 98. Foi a campanha do Chante, pô, espetacular, pô. Depois, aí 2004, já era o Madurax. Era o Madurax no começo. Sim. Depois, 2004 a 2006... Pô, em dezembro, 2 anos, antes de campeão do campeonato, já tinha levado pra Europa, pô. Mané. Eu lembro bem dessa época que eu tinha chegado aqui, recém-chegado, e a gente ia jogar contra vocês. Cara, porra, o treinador, o desespero do treinador nosso, porra, bola parada. Ele mandava. Não faz falta, ele mandava pôr barreira no escanteio, porra. É piada aí. Porra, põe no escanteio, porra. Ele bate direto. Eu falei, mas caralho, é escanteio. Mané, tu tinha que ver a relação, os três. Comida do Escola de Santos. Ali no hotel, ali, todo mundo, o Panópolis, o Majurac. Ou você achava que eles, o Majurac, o Panópolis e o Luciano, ou se odiavam os três, ou se amavam. Tu tinha que ver como é que... Parecia uma família, porque o tio não fala com o pai não fala com o tio mandava recado pro outro. E no final tava tudo... E no final se adoravam, não podiam viver sem ele. Certo. Vamos lá, mais algumas coisas. Um diretor que você sentiu, tanto no Brasil ou aqui, que você sente que o cara, porra, era diferenciado. Diretor? Que ajudava. Um dirigente. Um dirigente que ajudava o time. Tu via que o cara, porra, fazia tudo pro time andar, pô. Não lembro nenhum, não. Não lembro nenhum. Vamos lá. Uma comida. Pode ser grega, pode ser que você, porra... Se fosse agora te perguntasse o que você quer comer... Roriatic. Nossa, a salada é maravilhosa. Com feta. Porra. E um sonho que você tem agora? Um sonho? Um sonho. Cara, agora eu não tenho mais sonho. Não, agora tá com saúde, minha família, meus amigos estão com saúde, não tenho mais sonho, não. Meu sonho, tipo assim, depois que eu parei, que eu tava seguindo para poder, falei assim, cara, vou tentar ser melhor treinador do que como eu fui jogador, entendeu? Mas isso aí pra mim já não... Isso é fácil, eu não quero mais. Isso é mole, pô. Não quero mais, não. Eu já vi você treinando, entendeu? Acho que, porra, é um desperdício você não tá no meio do futebol, entendeu? O que te fez desistir disso aí? Tipo assim, meio que dar uma desanimada, entendeu? Porque, Cleitão, olha só, é que nem eu te falo, né? A coisa mais importante nessa vida é você
ter a humildade de, pô, ver certas coisas, até quando você joga. Pô, eu tive treinadores, pô, de seleção brasileira, tive treinador aqui da seleção da Grécia, tive treinadores, pô, estrangeiro. Tudo eu tentei pegar um pouquinho de cada um para poder fazer aquele meu perfil. E até os ruins também, você pegar as coisas ruins deles. É claro que os caras ruins falando piada, eles estão falando a verdade. Isso é uma coisa importante. Só que, tipo assim, eu queria ser um treinador daqueles que eu nunca tive na minha vida. Eu sou um cara que, tipo assim, que a maioria, pô, hoje em dia não deixa. O Cleito, o que o Cleito precisa? O Cleito precisa de psicologia. O Cleito precisa que você pegue ele todo dia 10 minutinhos e faça um negocinho com ele para ele se sentir melhor ainda. Tá entendendo? Eu sou esse treinador. Não tem... Os caras hoje em dia não querem que você faça isso. Os caras acham que o cara tem que ser assim com o jogador. Se o jogador não jogou um jogo, 2, você tira. Não, eu não sou assim. Por quê? Eu vi isso tudo nessa trajetória. Eu vi um monte de coisa, juntei um monte de coisa, só que peguei as coisas melhores. Eu cheguei, tipo assim, eu sei que eu posso dar para um jogador de futebol profissional, entendeu? Porque eu joguei, tive treinadores, fui auxiliar, sei o que eu posso dar para o cara no dia a dia. Só que eu não sou aquele cara de ficar, tipo assim, pedindo pelo amor de Deus. Sim. Tá entendendo? Sim. Eu cheguei como primeiro treinador no Panathinaikos. Por 2 jogos. Foi contra o Palco e contra o Pazianina. Entendeu? Ali eu falei assim, agora vai... O mais importante de tudo, que muita da gente não sabe, as pessoas não sabem disso. Durante a semana, depois do jogo do Palco, e nós perdemos no 93, 2-1 o jogo. Perdemos. Os jogadores se reuniram, foram ao presidente e falaram com o presidente, a gente quer que o Luciano continue com a gente. O presidente, não, o dono do clube falou, se vocês ganharam do jogo, ele continua. Tá entendendo? Aí depois disso daí, pra mim, falou, vou ficar fazendo aqui no meio do futebol. Um negócio, cara. Um resultado que você vê que, porra, às vezes... Foi 0-0 o jogo, entendeu, Nayane? Foi 0-0. Sim. O clube, na segunda-feira, contratou o mesmo treinador que há 6 meses atrás tinha mandado ele embora. Sim. Tá entendendo, Cleitão? Apesar de, uma relação que eu tenho com o cara anterior, excelente. Mas eu acho que, tipo assim, o futebol, eu também tinha esse negócio, tenho esse negócio na minha cabeça, né? Um exemplo, onde você está trabalhando? Estou trabalhando no Olympiacos. Quantos anos? 1 ano e meio. Mandaram o Luciano embora. Não tem motivo para o Luciano voltar. Sim. Depois de 6 meses, sim. Não tem. Vocês, em algum momento, por que você me mandaram? Ou eu estava errado antes, ou estou errado agora. Eu sou desse jeito. Não tem lógica. Não, assim, se for... Tem um caso também que, às vezes, assim, por exemplo, só se o cara for passar um certo tempo, ele for estudar, fazer uma outra coisa, melhorar, talvez algum motivo, mas para 6 meses, 6 meses vai mudar o quê? Mas eu vou te falar uma coisa, Cleiton. Quando você se despede sozinho, porque o presidente falou para você colocar um jogador e falou isso e você não fez, qualquer coisa, se você pedir demissão e você voltar com uma nova diretoria, é outra coisa. É diferente, sim. Quando você vai sair, que a torcida começa a te vaiar, a diretoria não está gostando do seu trabalho, e você sai, depois pode passar 1 ano, 1 ano e meio, a mesma torcida vai te vaiar novamente. Sim. Não mudou nada. Tá entendendo? Não mudou nada. Então, eu, como treinador, tenho esse negócio. Sim. Não tem motivo. Luciano, não eu já te falei. Tá entendendo? Um monte de vezes. Mas esse negócio, eu fiquei no Panathinaikos 3 anos e meio, cara. 3 anos e meio. Você, como um presidente, como uma diretoria, e nesses 3 anos, você é obrigado a ter tipo assim... respeito. Não respeito. Uma confiança. Não só confiança. Como se diz? Você tem uma... Obrigação. Saber coisas desse treinador. Sim. O que esse treinador pode ser amanhã? Entendeu? Esse treinador pode ser amanhã o nosso treinador? Senão não tem motivo de estar ali. Porque não tem motivo você estar ali. Sim. Tá ali pra quê? Tava É que talvez isso aí mostra talvez a falta de conhecimento dos caras, que eles têm um negócio ali e não tem o preparo necessário. Eu falei para ele, eu fico super chateado, porque eu vejo aí. Eu sei quem é, eu acompanhei
Eu vi treinos, eu vi períodos do Luciano, eu vi ele chegando no Caloni, eu vi ele assumindo o Caloni, eu vi ele assumindo o Panahαϊκi, eu vi ele assumindo uma porrada de time, o Nick Volo, eu estava com ele, eu vi os treinos que ele dá, eu vi o respeito que ele consegue receber dos jogadores, eu vi a aglutinação, que ele consegue reunir o grupo e vamos para o mesmo lado. Eu fico super chateado, já falei para ele. Que um monte de bundão aí, um monte de merda aí. Não, talvez mas futebol, eu entendo, entendeu? mas agora, eu fico contente que o meu filho hoje é aluno dele no Posidônio. Sim. Vamos falar agora, qual é esse projeto aí, o Posidônio de Glifada? Poxa, Marcelo, que tipo assim, a gente lá na academia, ela quer só passar para os meninos, não vou nem falar jogador, porque são jovens. São projetos. A realidade, pô. Aprender do zero. Não é querer enganar o menino. Seja o seu filho, seja o filho do Cleiton, seja o filho dele, seja qualquer um. Tratar com carinho. Indiferente se o menino tem condição ou não tem. Porque amanhã só Deus sabe. Mas tipo assim, fazer o trabalho com todos... Igual. Não me interessa, por exemplo, a mensalidade do menino só. Todo mês. É claro que eu dependo disso, porque eu sou profissional, tenho 100 crianças, quero receber, mas eu quero ensinar certinho. Porque amanhã um menininho vai sair dali. Sabe, Pacha, tive um treinador que me explicou como que eu tenho que receber a bola para sair jogando. Como que eu tenho que receber quando a bola tô atacando. Quando eu jogo do lado, como que eu tenho que receber a bola. Como eu tenho que chutar. Quando eu tenho que dominar. Básico, né? Uma coisa básica. É por isso que é a base. Do zero. Sim. Entendeu? Porque hoje em dia eu vejo a maioria sentado numa cadeira, coloca os meninos para fazer um trabalho. E qual o objetivo daquele trabalho? E no celular. Tá entendendo? Esse é o meu... O nosso projeto é esse. E para o primeiro time do Posidônio, que eu escuto falar que a ideia é subir os meninos e jogar na primeira divisão com os times. É o que tem que fazer, E você pega ali dos meninos de qual idade? Começa até... tipo assim, a menina de 5. academia, a gente tinha falado que a gente vai começar de 7 a 15. Só que começou muitos pais pedindo para criança de 5, você não pegava e tal. Aí pegamos. Tem 10 crianças de 5 a 7 anos, certo? Mas aqui nós vamos mais naquela parte de... Do lúdico, da brincadeira. Da brincadeira, a criança começar a gostar mais do futebol, mais do que ela gosta. Esse é o objetivo das crianças de 5 a 7 anos. Depois, começar a colocar as crianças do zero. Passa, domina e passa, depois domina, se move, entendeu? Essas coisas vamos devagarinho. Que, no final, o primeiro time, que joga o Andricô hoje em dia, está disputando o Campeonato Topicô, as crianças de 15 anos, tem um timinho já de 11, 12, 13 jogadores, que já vai direto para jogar no ano que vem. Para os meninos não ficar só na rua, fazendo... Já preparando. Já sai dali preparado. Os caras não sabem o que é domínio, os caras querem jogar... Que os molequinhos querem jogar o quê? Querem jogar bola. Coletivo, você vai botar coletivo? Não, pô, né? Mas para jogar coletivo, tu tem que saber dominar a bola. A ataca maior que tem todo dia, que escuta o coach, nós vamos jogar... vai ter o que você coletivo? Fala em jogar? Vai ter 1 contra 1 você está jogando, 2 contra 2 você está jogando. Só que com 2 contra 1, 2 contra 2, você está perdendo coisa. fazer o jogo todo. Eles querem coletivo. Né? Coletivo. O negócio dele é coleta. Se vocês deixarem ele jogando ali de 5 até as 8, não para. Só vai pro coach, pode beber água? Pode, volta, blau. Tá entendendo? Mas o objetivo não é esse. Sim, o objetivo é... E tá outra coisa, o mais importante, Cleiton. Hoje em dia nós estamos vivendo no mundo que qualquer coisa você está sendo... As pessoas estão te levando para o outro lado ruim. Sim. Até os jovens dentro do esporte, você entendeu? Fazendo alguma coisa, se cuidando da saúde, conhecendo pessoas, porque através dali... um ciclo bom, né? É claro, você pode fazer bom, um conhecimento entendeu? Ali, conhecer uma pessoa ali, a pessoa no futuro te ajudar em outra coisa que você está fazendo. É um ciclo legal, que isso é importante, entendeu? E assim, eu acho que deve ser muito gratificante trabalhar com a molecada e daqui a pouco, por exemplo, futuramente, ele chegar e receber um telefonema, como ele fez com o Leão, ele receber de um moleque. Claro, pô. Porra, Lute, imagina tal, que gratificante deve ser você, porra,
daqui a 20 anos tu receber, pô, o seu treinador Luciano, que pá, se lembra de mim? E outra coisa, e para o jogador fazer isso, o jogador tem que ter personalidade. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui para o Panathinaikos, eu conversei com o presidente. Isso foi tudo, porra, coisa de Deus. Falei, presidente, eu trabalho dessa forma. Para mim não tem idade no futebol, tá? Se amanhã eu sou o primeiro treinador e o moleque tem 15 anos, 16 anos, eu acreditar como o moleque vai. Se você tem problema, mas você vai colocar... Você tem problema? Eu penso dessa forma. O treinador, quando me pegou, ele não perguntou para mim não se eu estava preparado. Ele me pegou, eu ia fazer 17 anos, ele me meteu para jogar. Não, pô, esse é o objetivo, não sei o quê. Aí o que aconteceu? O treinador de sub-19 do Panathinaikos, peguei um moleque de sub-15 que estava sendo diferenciado, hoje joga de titular no... É titular do Panathinaikos. Coloquei o menino para jogar no sub-19, os caras caíram lá o treinador do sub-17, sub-15, o diretor lá, eu caí matando, foi tudo no presidente. Tá passando do limite, pegou o jogador de sub-15, colocou no sub-19 e não tá indo no... O presidente falou, tá certo. Foi isso que eu combinei com ele. Beleza. Entrei lá dentro e falei, pô, vocês são homens, vocês não me chamaram aqui e falam comigo. Vocês todo dia que eu passo aqui para ir dar treino, para academia, para fazer isso, eu chegava bem mais cedo no treino, não sei o que, fala comigo, você for falar o que com o presidente. Mas o pior disso tudo, isso que eu te falo, o jogador tem que ter personalidade. E a maioria de hoje em dia não tem personalidade. Fui embora de lá, o moleque virou profissional, o treinador que brigou, foi falar com o presidente que por que eu peguei botou ele, o menino. Ele foi na televisão e queria agradecer o treinador que me deu a oportunidade de... Aí eu falei, cara, tá vendo? Não adianta, não tem esse negócio de vai acontecer, não fica esperando. Se acontecer, legal. Não fica esperando, porque eu acho isso muito difícil. Aproveita agora que esse gancho aí que você falou, o meu sobrinho, você conheceu ele, foi até lá treinar contigo lá no Panathinaikos, ele me mandou mensagem esses dias que foi um jogador que foi teu jogador lá no Panathinaikos, tá se destacando lá acho que no campeonato da escocês, eu acho que é Kizirides o nome do menino, um meia. Eu não lembro muito bem, o Vitinho falou que foi seu jogador, certeza que ele... Kizirides está lá na Escócia? Está na Escócia, no time que é líder do campeonato e está se destacando lá. Estava no Heracles quando eu estive lá, não sei se você lembra. Tá. Entendeu? Foi um menino que eu mandei embora. Isso, tá lá se destacando lá. Por que com o menino? Porque ele não... Eu conversei antes mesmo, eu conversei com ele, esse Kizirides aí. Conversei com ele. Você é um bom jogador, mas tem que entrar no esquema. Você não corre, você não marca, você não treina. Aí coloquei o Babis para filmar ele durante a pré-temporada toda. Aí eu falei, no final aqui vai sair a lista para quem vai embora. Aí quando ele estava na lista, ele não acreditou. Aí eu sentei com ele e mostrei para ele aqui. Mostrei tudo. Olha aí. Essa foi a tua pré-temporada. Aí depois, o presidente falou para mim ainda. O presidente falou para mim ainda. Lutz, vai mandar. Eu falei, pode ir, pode mandar. Pode mandar. É claro que eu fico feliz que o menino tá... Claro. Mas às vezes mudou, é isso entendeu? Que vira uma chave do moleque. Pô, aquilo, pô. Porque pra jogar na Escócia não é fácil. Exato. Mas não foi eu peguei só porque eu não gostava do menino, não. Coloquei ali. Menino é super gente boa. Vem aqui, olha ali. Olha o seu treinamento, olha o seu passe. É um empurrão olha que às vezes tu precisa levar na vida. E ele passou aqui aperto, depois jogou, foi por aqui, depois foi no seu pra onde, bagunçado, era lá com o menino, tava lá e tal. Mas enfim, caiu lá que até o Vitinho que me falou. Eu vou ver esse negócio. Eu vou te mandar depois, eu te mando depois. Cleitinho? Eu queria só fazer se você me permitir, 2 experiências que eu tenho contigo, que foi uma experiência legal e tal, e interessante, que o povo tenha curiosidade. Eu tava na barreira e você pegou a porra da bola e saiu correndo, fez o gol. Pode isso, Arnaldo? A lei permite? Ele não pode passar nem perto, ele passa na a galera lá de lá, mas ele não pode entrar em merda, mano. Conta aí pra nós. E a galera do TikTok... Conta aí pra nós o que aconteceu. A galera do TikTok manda direto mensagem. Ô, Luciano, você tá ensinando os moleques como bater aquela foto que você fez com o Larissa? Tem que mostrar esse lance aí. Um monte de mensagem. Pô, e tudo de Larissa.
Tudo nego de Eu Larissa. acho que não, é torcedor. Larissa. E Larissa tem torcedor em toda a Grécia. Tem, Então, tem, De repente os caras aqui. Mas é o seguinte, vou te falar uma coisa, eu já falei pro Cleito, já falei para as outras pessoas outras vezes. Apesar de eu ser uma pessoa que, pô, sempre trabalhei a parte de bola parada, essas coisas, dei muita importância, dou até agora para minha molecadinha, sub-13, tudo faz jogada ensaiada. A importância do jogador fazer aquilo que o treinador quer. Eu muito bem podia bater ali, como já fiz gol dali, bater direto. O mister, o Oios, na época, falou, vamos fazer isso. Foi uma coisa treinada, eu deixei bem claro esse negócio. Pô, os caras... E tudo que ele falou, nós fizemos. Ó, olha, vê se um tá olhando para a barreira e o outro tá aqui, toma cuidado, um ali mais perto para poder reagir. No caso, se o cara vê... Avisa o juiz? Vocês avisavam o juiz? Não, eu avisei o juiz porque o cara tava ali perto. Não é que se ele tivesse lá no vestiário, não tivesse... Eu não ia avisar nada, pô. Eu vou lá no juiz, o cara vai falar assim, pô, tá entendendo? Mas ali, se eu vou falar pro repórter ali da saída ali, depois que aconteceu, eu falei pro juiz antes, então você tem contato com o juiz? Os caras iam colocar um monte de coisa na cabeça. Sim. Mas eu avisei que estava fazendo massagem, falei, Mício, só toma cuidado, que a gente faz algumas combinas ali, e pode, de repente, colocar em você situação difícil. O que aconteceu? E foi o que aconteceu. E eu acho que ele errou também, falhou, porque a partir do momento que você já avisou ele e o cara tocou na bola, ele devia deixar, ele não tinha que fazer mais nada. O jogo estava valendo. Não, entendeu? Mas ele não fez mais nada. Apitou. Ele não apitou. Ele apitou. Só que o seguinte... Ele apitou depois do toque. Depois que então deu ruim pra tu. Porque isso, mas foi falha do árbitro. Pra mim deu não. Eu só lembro, se você ver na televisão, se mostrar direitinho, ele falando, te perguntando pro bandeirinha. O bandeira do lado, né? O cara tocou? Não, porque o cara tocou. Aí o cara falou assim, antes, entendeu? Lúcio, o problema é que você não pode ir a Larissa. Entendeu? Não, já fui várias vezes, já fui como treinador, já fui lá. Vão te, botar isso aí passou o quê? Já passou quase 20 anos. E ano que vem, de repente, vão ter um camp lá em Larissa. Vamos lá que estamos estourando aqui a hora aqui. Não se esqueçam de inscrever no canal. Não, nosso canal novo que dá tá uma aí, moral pra tem que nós dar uma moral aí, pra nós. Se inscrevam no canal. Entendeu? Tu quer falar mais alguma coisa que nós não falamos? Eu também quero falar mais uma outra experiência aí, não, pô. Vai ter dois. Vai ter dois. Posso falar? Vai ter, porque o cara já me mostrou 3 vezes. Jogando outro jogo contra ele também, e o adversário jogava no Larissa contra o Atrômitos também, né? Aí terminamos o jogo, entendeu? E estamos conversando ali fora. Cara, não sei o que aconteceu, um torcedor começou a xingar ele, cara. Não sei porquê, o jogo normal. Do nada esse cara saiu, velho, deu uma volta, meu. Porra, sentou a porrada no torcedor. Pô, batendo no torcedor? Não, mas foi um lance muito louco, cara, entendeu? Você vê que às vezes nós temos que falar as coisas na realidade. Eu, particularmente, saí do Panionios, não renovei com o Panionios, fui pro Atrômitos, porque o Panionios não me fez uma proposta depois daquilo que, eu fiz 12 jogos com o Panionios, fiz 10 gols. Eu achei salvou o Panionios. Sim. Eu achei que ele... Mas foi numa época de transição que o Beus vendeu o clube. Eu achei que eles iam fazer uma proposta para poder continuar. Não fez. Aconteceu que eu fui pro Atrômitos, ganhava um salário para aquela época muito bom no Atrômitos. Não estava satisfeito, eu particularmente, com as minhas 2 partidas. Aqui eu acho que a partida com o Larissa foi a segunda ou a terceira. Eu não lembro bem. Foi 2-2 o jogo. E eu, depois da partida, que a torcida até teve... me vaiaram, essas coisas todas, eu tinha ligado pro presidente e falei, presidente, vamos conversar amanhã, desse jeito não dá, eu não quero continuar. Para mim deu. Aconteceu, depois que a minha mãe tinha chegado do Brasil, tinha trago o Lucas para mim, o cara me chegando em português ali. Um cara tava ali. Um cara, velho. E eu já tava com a cabeça quente, mas eu já tinha conversado com o presidente, que na segunda-feira. O presidente foi até. Por isso que eu tiro, o chapéu. O chapéu pro Espanoso. Porque, ele podia muito bem. Não, Luciano, vem aqui pra gente rescindir agora.
ou se não, vem na segunda-feira. Ele falou para mim assim mesmo, Luciano, vai para casa, descansa, pensa direitinho, e na segunda-feira a gente conversa. Aí depois que eu sapequei o cara ali fora, aí que fiquei, porra, caíram tudo matando, em cima de mim, pedindo para ele mandar embora, não sei o quê. Ele não mandou. Depois eu fui o responsável por o Atrome se salvar nesse campeonato. E também fui o responsável, porque esse cara teve um acidente, e jogou uma bomba. Esse mesmo cara dele, que ele teve a confusão com o cara. Eu fui um dos caras que ajudou ele a poder fazer a recuperação do dedo que ele tinha perdido no basquete lá que ele foi assistir. Isso é legal pra galera entender, porque ninguém sai assim, pô, do nada o cara tá ali no jogo, quente. Meu, e eu aí tava ali. Aqueles bobalhão pra o cara merda. Começou a falar, porra, e do nada em português a mãe dele aqui o filho uma coisa. Pô, e minha mãe, pô, chata, eu tinha né, no tempo que minha mãe, meu filho ficou apavorado, pô. Não, só que aqui eu entro pra você ver. O Kiro Kokotovic era o treinador na época. Draga, gente boa. A torcida, alguns torcedores, mais ou menos uns 10 caras, foram lá pro centro de treinamento aguardar a gente. E foi 3 contra 10. E os 3 quem era? Eu, Marcelo Oliveira, o cabeção, e o Kokotovic. Os 3 assim, ó, fechadinho aqui, um disposto, e os caras querendo pegar, e a gente, porra, essa que foi... O Draga é gente boa. E ali o cara, o treinador, me ganhou psicologicamente. Sim, pô, sim. Tranquilo, não sei o que, mete. Pô, todo o jogo, 1-0, Luciano. 1-1, Luciano. 2-0, Luciano. E foi assim até o final. Lu, tu vai ter que me prometer que a gente vai te fazer uma parte 2, que, porra, faltou coisa pra caramba, cara. E nós já 2h30 quase. Ah, não, vambora, pô. Vambora que eu tenho Você tem que ir embora. Quantas horas já é? É muita já resenha. São 4h30. Eu tenho que ir embora, galera. É muita Entendeu? resenha, Vamos deixar pra próxima. Brigadão aí, porra. Porra, sucesso pra vocês aí nessa... Monstro. Porque vai ser um negócio maneiro. Acredito que vai ser um negócio maneiro.